Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Lamed da Bet, nas linhas de baixo. Hoje o nosso estudo já vem com um desenho. Itmar, foi dito o seguinte: Amarabizeira Amarav, Mavoi Shilonishtat Fubo, em Metaltelimbo, Ela Bedaletamut. Fala Rabizeira em nome de Rav, um Mavoi. Mavoi é essa parte aqui do meio que tem a saída para a rua. Esse Mavoi, ele tem uma abertura para aqui, no nosso caso, três Hatzerot, três pátios. Cada um desses pátios tem três casas. O número 3 aqui é simplesmente por acaso. Então, agora, para carregar em cada um desses Hatzerot, as casas têm que fazer eruv entre elas, certo? Como apartamentos em um prédio, eles têm que fazer eruv entre eles para poder carregar na área comum. O Hatzer aqui é a área comum das casas. Além disso, para os Hatzerot poderem levar coisas para uma voi, eles têm que fazer eruv também. Esse eruv é chamado de shituf. O que é o shituf? O shituf transforma uma voi em algo que pertence a todo mundo. Todo mundo se une em um pedacinho de comida que é colocada no hatzer ou numa voi, e aí, no hatzer basicamente, e aí é como se esse mavoi pertencesse a uma pessoa. Todo mundo se unificou em uma coisa só, aí uma voi pertence a uma pessoa, ele se tornou Reshut Yahid. Pela Torá, ele é Reshut Yahid, certo? Pela Torá, não tem problema carregar nesse Mavoi, porque ele não é rua, não é Reshut Rabim. Mas, já que ele tem uma abertura para a rua, e algumas pessoas têm direito de carregar nele, Ramim proibiram carregar, a não ser que se faça Eru. Igual no Hatzer. O Hatzer é a mesma coisa. Pela Torá, ele é Reshut Yahid, ele é fechado de todos os lados. Mas já que tem algumas pessoas que têm direitos sobre ele, então, Ramim definiram como Reshut Rabim, a não ser que se faça Eru. Então, Rav falou o seguinte: uma voi, Shilonishtat Fubo, que não fizeram o Eruv, o Shituf dele, e Metaltelim Bola Bedalatamot. Só pode carregar quatro amot, igual na rua. Então, se eu tenho uma coisa, uma bolinha aqui no canto, eu posso carregar só quatro amot, não em tudo. Amarabai, fala Baia, Rabizeira, Velo Pirchá. Rabizeira falou assim, de forma geral: esse é o Din e não explicou muito o Din. Adeata era Rava Baravua ou Pirchá. Até que Rava Baravua veio e Piresh explicou um pouquinho melhor o Din. Damarav Nachman, Damarav Baravua Marav. E o Din é o seguinte: uma voz Shilonishtat Fubo, uma voz que não fizeram Shitu. Os três Hatzerot não se unificaram numa voz. Qual o Din dele? Irvu Hatzerot imabatim e metaltilim bola bedalatamot. Se em cada Hatzer e Hatzer fizeram Eru, ou seja, cada Hatzer, cada casa aqui, pode tirar e carregar coisas no próprio Hatzer. Então, nesse caso, numa voz só é permitido carregar quatro motos. Porém, Lo irvu Hatzerot imabatim, se nesses Hatzerot não fizeram Eru, consequentemente é proibido tirar coisas de casa para o Hatzer, certo? Cada casa é uma casa fechada por si só e não pode levar coisas para o Hatzer porque não fizeram Eru aqui. Mutar el tel bekulo, certo? Agora o din mudou um pouquinho. Isso que eu só posso carregar numa voz 4 amot é quando nos Hatzerot fizeram Eruv entre as casas. Mas quando nos Hatzerot não fizeram Eruv entre as casas, eu posso carregar o quanto eu quiser numa voz. E agora a Gemara vai tentar entender por quê. Qual a diferença se fizeram Eruv ou não fizeram Eruv nas casas. Amalei Rav Hanina Huza Leraba. Falou Rav Hanina Huza para Raba. Mas Naikir Hatzerot Mabatim. Qual o motivo? Quando você diz que se Hatzerot fizeram Eruv com Batim, por que numa voz eu não posso carregar? Denitku Hatzerot Venasu Batim. A priori o motivo seria o seguinte: na hora que os Hatzerot fizeram Eruv com as casas, ou seja, entre as casas foi feito Eruv e pode carregar em todo o Hatzer, cada Hatzer por si só, é como se não tivesse mais Hatzer. É como se o Hatzer se tivesse transformado em uma casa. Então, não tem aqui três casas e um Hatzer, eu tenho, na verdade, uma casa enorme. Aqui não tem três casas e um Hatzer, tem uma casa enorme, porque eles se unificaram através do Eruv. E daí, Verav Letami, Rav ele segue a linha dele, de Amarav, Ema Voinitar Belech Vekorá, Achiru Batim Vechatzerot Ptuchim Letocho, certo? E para Rav,
só existe din de mavoi. Só existe esse nosso din de mavoi. Caso tenham batim e hatzerot abertas para uma voi, ou seja, todo o nosso din de mavoi, esse din que a gente tem aqui, de carregar numa voi, ele só existe quando para uma voi é aberto também hatzer e também batim, certo? Só tem nome de mavoi para poder carregar nele o quanto você quiser, caso tenham hatzerot e batim abertos para ele. Mas se não tivessem aqui três casas, aqui três casas, aqui três casas, se fossem, por exemplo, só pátios ou só casas, sem casa e pátio, não teria din de mavoi. Então ele levanta a seguinte opção: talvez o motivo de Rav, que quando tem eruv entre as casas e os hatzerot, todo hatzer, na verdade, se torna uma casa. Então é como se para o nosso mavoi aqui, se tivesse três casas abertas para ele e nenhum hatzer. O hatzer perdeu o nome. Talvez esse é o motivo de Rav. Então, se tem eruv entre as casas e o hatzer, eu tenho, na verdade, aqui três casas abertas para um mavoi. E não é uma voi que tem casas e hatzerot aberto para ele. Então ele não é uma voi, por isso eu posso carregar quatro amot. Mas se não fizeram eruv, se não fizeram eruv entre as casas, então eu tenho casas e hatzerot abertos para uma voi. Aí eu posso carregar em tudo, certo? Se essa é a opinião de Rav, se esse é o motivo, veja, quando fizeram eruv, batim meika hatzerot leika, você tem casas, mas você não tem pátios, porque o pátio virou parte da casa, que loirvu nami, a priori, se não fizeram eruv, também, a priori, se não fizeram eruv, também seria proibido carregar numa voi. Por quê? Lichzin holani batim, que mandestim eidamo, vechatzerot batim leika. Quando não fizeram eruv, eu não posso tirar coisas de casa para o hatzer, então é como se não existissem as casas. Essas casas estão completamente fechadas, elas não são consideradas casas. Então, num caso em que não fizeram eruv, eu desconsidero a casa. Se eu desconsidero a casa, então eu tenho três hatzerot abertos para uma voi, sem casa nenhuma. Uma voi continua sendo proibida de carregar, a não ser quatro amot. Ou seja, se quando tem eruv, você fala que só pode carregar quatro amot numa voi, porque é como se o hatzer tivesse sido anulado, e eu tenho aqui só casas, então quando não tem eruv, as casas foram anuladas e sobrou só hatzer, então o din deveria ser igual. Responde a Gemara, efshar de bevat le'lereshuta de kulhei lechad legabei had. Fala é o seguinte, olha, mesmo quando não fazem eruv, existe uma opção de poder tirar coisas de casa para o hatzer. Como? Esse hatzer é proibido carregar nele sem eruv, porque ele pertence a três pessoas. Então, não posso tirar coisas de casa para a área comum, porque talvez eu estou tirando para uma parte da área comum que não é minha, que é do fulano. Então, eu estou tirando da minha casa para o terreno do fulano. A área comum não tem uma divisão clara o que pertence a quem. É tudo de todo mundo. Então pode ser que na hora que eu tirei um pedacinho, alguma coisa de casa para a área comum, é como se eu tivesse tirado da minha casa para o terreno do outro. Mas o que dá para fazer? Podem vir os dois donos dessas duas casas aqui, por exemplo, e falar o seguinte: olha, a gente abre mão do nosso direito sobre a área comum. Abrimos mão. A nossa área comum a gente está entregando para o cara da casa 1. Então, todo o Hatzer se torna do dono da casa 1. Se todo o Hatzer pertence ao dono da casa 1, então vai ser permitido carregar nele. Porque já não é mais um Hatzer que pertence a três pessoas, não é um Reshut Arabim de Rabanan, é um Hatzer que pertence só ao dono da casa 1. Então, se for assim, pode ser que mesmo que não tenham feito Eruv, eles anularam, o dono da casa 2 e o dono da casa 3 anularam o direito que eles tinham sobre o terreno e passaram isso para o dono da casa 1. E aí é permitido carregar. Então, pode ser que no caso que não fizeram Eruv, eu ainda tenho casas e Hatzerot abertos para uma voi, por isso eu posso carregar o quanto eu quiser. Falar que essa opção não é boa, por quê? Sof, batim ika, bait ika, batim leika. Mesmo assim, eu não tenho casas abertas para uma voi. Eu preciso ter Hatzerot com casas neles. E se o dono da casa 2 e o dono da casa 3 anularam o direito que eles têm da área comum para o dono da casa 1, então esse meu Hatzer aqui é como se ele tivesse uma casa só. De acordo com o Rav,
eu preciso ter algumas casas em cada Hatzer aberto para uma voi ter o din de uma voi e poder carregar nele completamente. Então, nesse caso, eu ainda não resolvi o problema. Então, lihorá, a priori, se o motivo de Rav, que eu posso carregar só 4 motos, é porque quando fazem eruv é como se não tivesse área comum, é uma casa só. Então, eu não tenho Hatzerot e Batim, casas e terrenos abertos para uma voia, eu só tenho casas. Então, quando não fizeram eruv, eu não tenho casas, eu tenho só o terreno, porque a casa não pode tirar nada para a rua, é como se a casa tivesse fechada. Então, volta a pergunta: por que existe diferença se fizeram eruv ou se não fizeram eruv? A Gemara tenta dar mais uma suposição. Efshar de metzafra ve'ad palga de yom alegabei had, mipalga de yom olefane alegabei had. Vamos lá, é possível que eles combinaram o seguinte: no Shabat, do anoitecer, do começo do Shabat até de manhã, o pessoal da casa 2 e casa 3 anula o direito deles da área comum para o cara da casa 1. De manhã até de noite, o cara da casa 1 e da casa 3 anulam o direito que eles têm na área comum para o cara da casa 2. Então, durante a noite, o terreno pertence à casa 1, durante o dia pertence à casa 2. Então, eu tenho 2 casas em cada Hatzer. Então, eu tenho 2 casas em cada Hatzer, aberto para uma voi, caso não tenha feito Eruv. Então, por isso, uma voi pode carregar nele o quanto for, porque é chamado de uma voi. Mas a Gemara também não gosta dessa explicação. Só bem na deita eleai, leite eleai. Fala, mas mesmo assim, de noite só tem a casa 1 e de dia só tem a casa 2. Não tem nenhum momento do dia em que eu tenho 2 casas em cada Hatzer. Por isso, volta a nossa pergunta. Rav falou que se fizer um eruv entre as casas, numa voia eu só posso carregar 4 motos. Se não fizer um eruv entre as casas, numa voia eu posso carregar livremente. Qual a diferença? Ela maravashei migaram lachatzerot sheyasru batim veleika. Fala Ravashi o seguinte, olha, por que eu não posso carregar numa voia? Uma voia, a priori, ele é exatamente igual ao Hatzer. Eu tenho aqui um Hatzer fechado, outro Hatzer fechado, outro Hatzer fechado e uma voia fechado. Tá bom que uma voia tem um lado aberto, mas a gente falou que 3 lados abertos, um lado aberto não tem problema nenhum. Já que tem 3 lados fechados, eu posso carregar. Então, a priori, por que eu não posso carregar numa voia? Eu poderia tirar coisas do Hatzer para uma voia, de uma voia para o Hatzer. Uma voia é como se fosse mais um Hatzer. Por que eu não posso fazer isso? Por causa das casas. As casas particulares, que aqui a casa particular é Reshut Ehid, pertence a uma pessoa só, ela me cria uma diferença entre a situação da casa e a situação do Hatzer e do Mavoi. A casa particular pertence a uma pessoa, o Hatzer e o Mavoi pertence a muitas. Esse Hatzer pertence a 3, esse Mavoi, no caso, pertence a 9 pessoas. Então, o fato de existirem casas que pertencem a uma pessoa e Hatzerot e uma voi que pertencem a muitos, me proíbe de carregar numa voi. Porque esse Mavoi pertence a muita gente, a casa pertence a uma pessoa, eu não posso tirar coisas de casa para uma Mavoi, carregar coisas numa Mavoi, porque uma Mavoi é como se fosse um Reshut Rabim relativamente à casa que pertence a uma pessoa só. Então, fala abaixo o seguinte, se fizeram Eruv entre as casas, e eu posso tirar coisa de casa para o Hatzer, do Hatzer para uma Mavoi, então uma Mavoi é chamado de Reshut Rabim com relação à casa. A casa é uma pessoa, uma voi, 9 pessoas. Mas, se não fizeram eruv entre as casas, e consequentemente eu não posso tirar coisas de casa para o Hatzer. Então, a casa é uma coisa que está completamente fechada, o que está dentro da casa vai ficar lá, nada pode ser tirado de casa para o Hatzer, para a área comum, porque não fizeram eruv, e uma voi é algo separado. Uma voi é um lugar onde tem coisas que eu posso carregar. Então, se as casas não fizeram eruv entre elas, eu não posso tirar coisas de casa para o Hatzer, para o pátio, para a área comum, então eu separei os 2 reshuyot. Eu separei os 2 lugares, a casa do Mavoi. Consequentemente, o Mavoi é ainda considerado Reshut Ehid, porque eu vou comparar uma Mavoi que pertence a 9 pessoas com a rua que pertence à cidade inteira. Então, uma Mavoi se tornou Reshut Ehid. Por isso, fala abaixo o seguinte, se fizeram eruv entre as casas,
eu posso tirar coisas de casa para o pátio e para uma voi. Então, uma voi é Reshut Rabim, porque comparado com a casa, ele é Reshut Yachid. Só posso carregar 4 amot. Mas se não fizeram eruv entre as casas, e as casas são como se tivessem bloqueadas, como se não tivessem aqui, porque eu não posso tirar coisa de casa para a área comum. Então, uma voi, a gente vai comparar uma voi com a rua. A rua pertence a todo mundo, uma voi só um grupinho de pessoas. Uma voi se tornou Reshut Yachid e eu posso carregar nele. Essa é a diferença entre os dois. Bom, deixa eu apagar aqui. Acabou essa parte do nosso shiur, do assunto. Vamos lá, seguindo em frente. Amarabiche Barav, Amarabiohan. Fora Biche Barav em nome de Rabiohan. Lola Kola Marabileza Machirei Mitzvah Dochim et Shabbat. A gente falou em nome de Rabeleza na nossa Mishnah, que Machirei Mitzvah, tudo que me ajuda a preparar, a produzir, a chegar na Mitzvah, Dochim et Shabbat. Então, Brit Milá, por exemplo, eu quero cumprir a amizade de Brit Milá, eu posso cortar árvores para preparar a fogueira, a lareira, para esquentar o fogo, para derreter o metal, para produzir a faca do Brit Milá. Certo? De acordo com o Rebbe, tudo que está no processo do Brit Milá é permitido. Rebbe aqui eu falo que não. Só as coisas que não dá para fazer de Erev Shabbat. O que dá para fazer de Erev Shabbat tem que fazer antes. Fala Rabbi Yochanan que quando o Rebbe disse que Machshirei Mitzvah Dochim et Shabbat, que todos os preparativos para a Mitzvah, eles Dochim et Shabbat, eu posso fazer eles no Shabbat, mesmo que é Hilul Shabbat, porque eles são partes de uma Mitzvah que Dochá Shabbat, certo? Obviamente, mitzvot que não Dochot Shabbat, mitzvot que eu não posso cumprir elas no Shabbat se elas transgridem as leis do Shabbat, é proibido. Mas mitzvot como Brit Milá, que Doche Shabbat, todos os preparativos para o Brit Milá Dochim, de acordo com a Blazer, para Rabbi que isso não é válido para tudo. Sharei Shtei Alechem Chovat Hayomem, porque Arei Shtei Alechem é um korban que é trazido em Shavuot. É Chovat Hayom. Tem uma mitzvah de trazer esse korban em Shavuot. Velo lamdan Rabbi Eliezer ela me gzerah shavá. E Rabbi Eliezer fala, olha, de onde eu sei que Shtei Alechem Doche Shabbat, que se eu tiver que preparar o pão ou qualquer coisa do tipo, eu posso fazer isso no Shabbat? Ele aprendeu isso de uma gzerah shavá. Ele teve que trazer um limudo meio rad. Ou seja, no momento em que a gente vê que para cada mitzvah e mitzvah, como a gente vai ver na continuação, para cada mitzvah e mitzvah que Rabbi Eliezer fala que os preparativos da mitzvah podem ser feitos no Shabbat, ele procura uma fonte para isso, a gente vê que ele não falou uma regra geral para todas as mitzvot. Cada mitzvah e a mitzvah vai ter que ser analisada por si só. Detalhe, está ensinando a Braita o seguinte, Rabbi Eliezer vai de onde eu sei que todos os preparativos para Shtei Alechem, esse pão que é trazido em Shavuot, de onde eu sei que isso do Rei Shabbat. Então, por exemplo, em Shavuot eu tenho que trazer esse Shtei Alechem. Esqueci de preparar. O Beidin não preparou ele Erev Shabbat. E Shavuot caiu em Shabbat, por exemplo. Posso cortar trigo, peneirar, fazer tudo que é proibido fazer no Shabbat para preparar o Shtei Alechem. Porque já que a mitzvah de Shtei Alechem ela é mais importante do que o Shabbat, do Rei Shabbat, o Korban que vem junto do Rei Shabbat, então também os preparativos. De onde eu sei que os preparativos do Rei Shabbat? Então ele traz uma gzerah shavá. Nemrava Baomer. Com relação ao Korban Naomer, certo? O Korban Naomer que era feito lá em Pesach. Está escrito a palavra Avá nos psukim. Venemrava Beshtei Alechem. Em Shtei Alechem também tem a mesma palavra Avá. Que a gente tem aqui uma gzerah shavá. Igual com relação a Sfirat Omer, certo? Sfirat Omer começa com Korban Omer. Igual no Korban Omer, os preparativos de Korban Omer do Himet Shabbat, certo? O Korban Omer precisava colher o trigo, precisava colher cevada, seorim, certo? Igual lá, os preparativos do Him Shabbat, assim também, com relação a Shtei Alechem, também do Re Shabbat. Então, ele tem uma gzerah shavá da palavra avá, para dizer que igual o Korban Omer do Re Shabbat, assim também Shtei Alechem do Re Shabbat, também os preparativos dele. Então, já que ele encontra uma fonte específica para cada caso e caso, a gente vê que ele não falou de uma regra geral, que tudo que é ligado com a mitzvah aqui do Re Shabbat, também os preparativos do Rim. A gente vai ver qual é o caso específico, não, na continuação. Mas, esse é o din de acordo com a Blazer. Que quando você tem uma fonte para isso que os preparativos do Rim Shabbat, então do Re Shabbat. Se não, só a mitzvah do Re Shabbat.
Fagmará mufnei. Fagmará, é preciso dizer que essas duas palavras, avá e avá, que a gente está usando para fazer a Gzerá Shavá, e dizer que igual Omer do Chen Shabbat, igual os preparativos do Korban Omer do Chen Shabbat, assim também os preparativos de Shtei Alechem do Chen Shabbat, a gente tem que falar que isso está mufnei, ou seja, essas palavras estão realmente sobrando. Não precisava ter escrito isso na Torá, a palavra está sobrando e vem ensinar somente isso. Por quê? Porque se a palavra não estiver completamente sobrando, e Kalemifrach, eu poderia dizer que eu não vou aprender Omer que eu não vou aprender Shtei Alechem de Omer. Por quê? Maleomer, Shekeni Matzah Katzur Kotzer, tomar Shtei Alechem, Shin Matzah Katzur e no Kotzer. Eu poderia dizer o seguinte, olha, Korban Omer, ele tem um din especial. Korban Omer, mesmo que o Beidin encontre cevada, o que for necessário, colhido já, não precisa colher, certo? Eles vão preparar no Shabbat, Korban Omer, e eles chegam lá no campo e encontram a colheita já foi colhida, já foi tirada do chão. Mesmo assim, tem mitzvah de colher no Shabbat. Tem mitzvah de cortar as espigas no Shabbat. Então, Omer, a gente vê que cada partezinha e partezinha é essencial. Cortar a espiga do chão é parte da mitzvah. Por isso do Shabbat. Mas tem alechem, se eu já tiver o trigo pronto lá, então eu uso o trigo que já foi colhido, não vou colher um trigo especial, eu uso o trigo colhido. Então eu poderia dizer que Shtei Alechem não é exatamente Omer. Korban Omer, ele tem dinim especiais que não tem Shtei Alechem. Então, se eu quero fazer uma Gzerá Shavá para aprender de um do outro, tem que ser que essas palavras da Gzerá Shavá estão completamente sobrando. Porque senão eu posso falar que não dá para aprender de um para o outro. Eles não são exatamente iguais. Fala Gmará, Lai, fala Gmará, realmente, você tem razão. Afnui e Mufnei. Está sobrando completamente essa palavra avá. Por quê? Mirdei. Vamos analisar. Ktiv, está escrito no Pasuk, Vavatem et haomer eshit kitzirchem el hakohen, beyom aviachem lamali. Já está escrito Vavatem et haomer. Esse é o mesmo Pasuk só? Não, é outro Pasuk, mas tudo bem. Já está escrito Vavatem et haomer, que vocês têm que trazer. Beyom aviachem lamali. Porque tem um outro passo que repete exatamente a mesma coisa. Shma mina lefnui. Daqui a gente vê que realmente esse passo que está completamente sobrando. Veakate, e mesmo assim, pergunta Gmará, mufne mitzad errado. Fala Gmará, mas espera aí, você me falou que a palavra avavatem, com relação ao Korban Omer, está sobrando. Mas e o avá com relação a Shtei Alechem? A Gzerá Shavá é formada de duas palavras. Do verbo avá com Sirata Omer e do verbo avá com relação a Shtei Alechem. Um puxa para o outro, certo? Conecta os dois dinim e a alachot daqui passam para lá. Agora, você me explicou que a palavra avá com relação ao Korban Omer está sobrando. Não precisava ter escrito, tem dois psukim iguais. Mas será que a palavra avá com relação a Shtei Alechem também está sobrando? Porque se ela não estiver sobrando, eu não vou poder fazer a Gzerá Shavá. Por quê? Veshamina le Rabliezer, a gente encontra que Rabliezer sober, de amar mufne mitzad echad lemidim o meshivim. Rabliezer diz o seguinte, olha, se está mufne mitzad echad, se só uma das duas palavras está completamente sobrando, mas a outra tem uma utilidade própria para o pasuk, eu posso aprender Gzerá Shavá, a não ser que eu possa discordar, possa dizer que não dá para aprender de um do outro, porque os dois são diferentes. Lemedim, eu posso fazer Gzerá Shavá, mas também Meshivim, eu posso discordar. Então, no nosso caso, eu diria, olha, se a palavra vá com relação a Shtei Alechem estiver sobrando, eu posso dizer o seguinte, posso dizer que eu não vou aprender Shtei Alechem de Omer, porque Omer tem dinim especiais. Se eu encontrei colhido, eu preciso ter mitzvah de colher algo novo. Mas Shtei Alechem não, se eu encontrei colhido, eu uso o que está colhido. Então, se as duas palavras não estiverem sobrando, a Gzerá Shavá não pega. Responde a Gemara, Taviu Ribuio. Vamos aqui na Hinami. A palavra Taviu aparece algumas vezes e ela vem realmente ensinar que está sobrando completamente para poder fazer a Gzerá Shavá. Então, essa Gzerá Shavá, ela é válida. Ela é válida porque dos dois lados está sobrando. Pergunta a Gemara agora. Lemaú tem mais. Rabi Yochanan falou que, de acordo com Rabi Eliezer, nem toda mitzvah doha. Desculpa. Rabi Yochanan falou o nome de Rabi Eliezer, que nem toda mitzvah, os preparativos dela também dohim Shabbat. Pergunta a Gemara. Agora,
Parece que nem toda. Nem toda vem excluir qual? Ilema lemautei lulav. Talvez Rabi Yochanan dizer o seguinte, olha, com relação ao lulav, Rabi Eliezer concorda que a mitzvah de lulav do Shabbat, mas não o preparativo dele. Se o que Rabi Yochanan veio excluir, a mitzvah que ele veio excluir, a mitzvah de lulav, não pode ser. Por quê? Beatania, lulav vechol machshirav dochim et Shabbat. E Rabi Eliezer falou que o lulav e todos os preparativos dele, então, por exemplo, dar um nó, amarrar os arbat aminim no Shabbat é permitido, de acordo com Rabi Eliezer. Vela lemautei sukkah, então talvez Rabi Yochanan venha excluir sukkah. Sukkah, mitzvah do Shabbat, mas não os preparativos. Veatania, tem uma breta que diz, sukkah vechol machshirei dochim et Shabbat. E Rabi Eliezer, de acordo com Rabi Eliezer, os preparativos da sukkah também dochim Shabbat. Vela lemautei matzah, talvez venha excluir matzah. O que acontece? Eu esqueci de fazer matzah e Pesach à noite caiu em Shabbat. Posso preparar uma matzah ou não? Posso colher trigo, peneirar, fazer a massa e assar a matzah ou não? Talvez, de acordo com o Rabi Eliezer, os preparativos da matzah não dochim Shabbat. Também não está certo, porque Beatania, matzah vechol machshirei dochim et Shabbat. E Rabi Eliezer fala claramente que também os preparativos da matzah dochim Shabbat. Vela lemautei shofar, talvez venha para excluir o shofar. Beatania, shofar vechol machshirav dochim et Shabbat. E Rabi Eliezer, de acordo com o Rabi Eliezer, todos os preparativos do shofar também dochim Shabbat. Então, se Rosh Hashanah caiu no Shabbat, por exemplo, e eu não tenho shofar, eu posso fazer shritá no animal, cortar o shofar dele. Não sei se precisa fazer shritá para cortar o shofar, mas posso cortar o shofar, preparar, limpar, produzir ele, tudo o que precisa para poder tocar o shofar em Rosh Hashanah. Amaravada barahava lemautei tzitzit letalitom mezuzah lepitcho. Fala Ravada barahava, quais mitzvot os preparativos dela não dochim Shabbat? Tzitzit e mezuzah. Então, se eu não tenho tzitzit no Shabbat, eu não posso fazer um tzitzit. No Shabbat é proibido dar nós, eu não posso dar os nós e produzir um tzitzit. E se eu não tenho mezuzah na porta, eu não posso escrever uma mezuzah para colocar ela na porta, porque os preparativos da mitzvah não dochim et Shabbat. Tânia na Miachi, tem uma braita que apoia isso. Veshavim, sheim tzietz talito ve'asa mezuzah lepitcho sheu chayav. Rabi Eliezer concorda. Se a pessoa fez tzitzit no Shabbat, e se ele preparou uma mezuzah, escreveu a mezuzah para colocar na porta dele no Shabbat, Rabi Eliezer concorda que ele é chayav, que ele hilel Shabbat, porque os preparativos dessas duas mitzvot não dochim Shabbat. Mas qual o motivo? Amar Rav Yosef, lefi she'en kavua laem zman. Fala, Rav Yosef, o motivo é que tzitzit e mezuzah não tem uma data específica para cumprir. Lulav, sukkah, matzah, tem uma data específica para cumprir. Eu preciso cumprir no Shabbat. Então, os preparativos também dochim Shabbat. Porque se eu não fizer agora, eu perdi a mitzvah. Mas tzitzit e mezuzah, se eu não cumprir a mitzvah agora, eu posso cumprir ela amanhã. Então, não tem por que os preparativos serem feitos no Shabbat. Amar le Abai, fala Abai, aderava, pelo contrário. Miden kavu alezman, se eles não têm uma data específica, kol shata veshata zimneiu. Então, o tempo todo é o horário dessa mitzvah. Ou seja, fala Abai, se não tem uma hora específica para pôr tzitzit, não é que então põe amanhã. Agora tem mitzvah de tzitzit também. Se não tem hora específica para pôr a mezuzah, não significa, não tem hora específica, quer por hoje, põe hoje, quer por amanhã, põe amanhã. Não, se não tem hora específica, significa que toda hora é hora de colocar tzitzit, toda hora é hora de colocar mezuzah. Então, o fato de não ter um horário específico, não significa que no momento presente eu sou patur, eu estou isento da mitzvah. No momento presente eu sou obrigado a cumprir essa mitzvah. Então, do mesmo jeito que eu sou obrigado a comer matzah na noite de Pesach, e lulav no dia de Sukkot, eu tenho mitzvah de colocar tzitzit agora. Então, igual lá, os preparativos do Rim Shabbat, aqui também, a priori, os preparativos deveriam lidchot Shabbat. Qual a diferença, então, entre tzitzit e mezuzah, que os preparativos não do Rim Shabbat e outras mitzvot? Ela Marav Nachman Avitzak, Veitem Aravuna Beid Rav Shua, Oilu Beadol Leafkiran. Fala Rav Nachman, em nome de Ravitzak, ou Ravuna, filho de Rav Yoshua, fala aqui a diferença é o seguinte, a diferença é que com relação ao tzitzit e a mezuzah, por exemplo, o tzitzit é sobre a minha roupa, a mezuzah é da minha casa, eu posso leafkir, eu posso abrir mão, falar, olha, essa roupa não é minha, quem quiser pegar, pega.
Eu posso abrir mão da casa, falar, essa casa não é minha, quem quiser pegar, pega. E na hora que eu abro mão da minha roupa, ou abro mão da minha casa, que já não pertencem a mim, então eu não tenho mitzvah de tzitzit, e eu não tenho mitzvah de mezuzá. Ou seja, a mitzvah de tzitzit e mezuzá não é uma obrigação sobre o corpo, como comer matzá e lulav. Não tem como eu falar, com relação a matzá, por exemplo, não tem como eu falar, eu abro mão dos meus dentes, eu vou leafkir os meus dentes. É parte do meu corpo, é parte de mim. A minha obrigação de comer matzá, ela é em qualquer situação. Mas a minha obrigação de pôr tzitzit e colocar mezuzá na casa é só se eu tiver uma roupa para tzitzit e uma casa para mezuzá. Mas se eu abrir mão disso, se eu fizer efker, eu já não tenho mais obrigação. Se eu não tenho mais obrigação, não tem por que os preparativos da mitzvah serem feitos no Shabat. Essa é a diferença entre eles. Bom, hoje o começo foi um pouco mais complicado, a gente andou um pouquinho mais devagar, mas com isso a gente termina essa parte. Agora a gente vai continuar lidando com o Rabi Eliezer mais um pouquinho, encontrar a fonte de cada din e din dele.